Jovens e velhos santistas, eu espero que vocês tenham tido uma abençoada Sexta-feira Santa, que todos tenham ficado em paz com as suas famílias, para quem pôde folgar, não teve que trabalhar, né? Porque tem gente que trabalha nos feriados, nos fins de semana, ou são os plantões, né? Enfim, mas de toda forma, espero que tenha sido um dia tranquilo para todos vocês. Dia tranquilo que não é uma das coisas mais comuns de acontecer no Santos, né? É difícil ter um dia no Santos nos últimos 7, 8 anos que você possa dizer, olha, um dia de paz, né? A gente fica até meio preocupado, passa quando ganha algumas partidas ou vive um momento ali de tranquilidade, sempre aparece alguma coisa para mexer com a nossa tranquilidade, né? Aliás, eu diria mais, eu diria que há torcedores do Santos que precisam começar a trabalhar com o espírito da positividade, né? Começar a fomentar um ambiente melhor, porque eu sei que está todo mundo com problema, nunca teve tanta ansiedade, tanto burnout, tanto estresse, tantos problemas de ordem psiquiátrica, psicológica e tal, espirituais, e as pessoas resolvem despejar o seu ódio e os seus sentimentos piores num time de futebol, em quem cobre, né? Por exemplo, eu sou obrigado a ler alguém dizer assim, ó, você apoiou o Caixinha. Claro que eu apoiei o Caixinha, não sou idiota. Não sou idiota. Como eu apoiei o Marcelo Teixeira, depois que ele foi eleito, eu não apoio antes. Eu apoio depois. Eu quero que dê certo. Ser contra o Marcelo Teixeira desde o dia 0, do dia 1, é torcer contra o Santos. Como era torcer contra o Santos, você ser oposição ao Rueda desde o primeiro dia, ao Pérez, ao Modesto, a todos eles. A gente tem que partir do princípio de que quer ver o melhor acontecer. Se as pessoas vão nos decepcionar no caminho, é outra história, né? O ser humano normal se comporta assim. Quem não é normal acha que você tem que sair socando qualquer profissional depois de 3 jogos, 2 meses de trabalho, 3 meses de trabalho. Isso não existe em lugar nenhum, né? Os processos precisam acontecer. Você pode se desligar de alguém, ou você pode deixar de admirar uma pessoa, o trabalho dela, sem precisar odiar esta pessoa. Não precisa vir aqui nos comentários, você apoiou o Caixinha e tal. É tão cansativo isso. Sabe, a internet está um troço tão chato. Os caras vêm, sabe, a gente fala tanta coisa útil, positiva, boa. Os caras ficam se apegando nesses detalhes, né, nessas coisinhas, e não olha para frente, não constrói o futuro e tal. É muito chato, realmente muito chato isso, né? Como é chato as pessoas que perseguem o Neymar, né? Tem gente que desde o dia que ele chegou aqui, eu sempre falei isso, os caras ficam igual o coiote no desenho do Papaléguas atrás da moita. Tem gente que nunca deu importância para o Santos, de vez em quando fala do Santos, faz uma média com o Santos, porque era o time do Pelé e tal, né? Aí quando pode, ou é rancor, ou é inveja, né? Ou é ódio mesmo, porque o Neymar não jogou no time deles jornalistas, deles ex-jogadores, torcedores de uma forma em geral, né? Que cravam que o Neymar acabou pro futebol e tal. Claro que o Neymar precisa talvez mudar um pouquinho o comportamento dele em relação a ele mesmo, não em relação aos outros. Ele sempre andou para estas pessoas e acho que ele tem que continuar andando mesmo, porque não pode dar palanque para louco. Eu tenho essa filosofia na minha vida, né? Não dou palanque para maluco. Na rádio outro dia eu cheguei à conclusão de que você quer comentar lá na rádio, beleza. O teu perfil tem que ter nome e foto, não vai ter apelidinho. Sujeito com apelidinho não comenta na rádio. O cara quer fazer apologia ao crime? O cara chega na rádio e escreve lá nos comentários, pô, eu quero dirigir bêbado e eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Aí eu fui obrigado a mudar o procedimento. Então quem não tem nome, sobrenome e cara, não comenta mais lá, pronto. Eu sou um comunicador social, sou responsável pelo conteúdo que eu divulgo, né? Então, no caso do Neymar é a mesma coisa. Então tem gente que o esporte predileto dessas pessoas é odiar o Neymar. Elas nem sabem o que falam. Elas não têm nem conhecimento fisiológico, médico, físico, né? Não sabem como é a rotina de um time de futebol. Não tem a menor ideia do que é uma lesão de 2 anos com fisioterapia, uma lesão de LCA com tempo de recuperação longo.
que a musculatura do cara volta com problema. É normal isso acontecer, mas os caras sacramentam que o Neymar acabou pro futebol. Eu espero que não, sabe? Porque eu sempre torci por aqueles caras que dão a volta por cima, como o Ronaldo deu na Copa de 2002. Pô, aquilo foi muito bom para o esporte, uma volta por cima assim espetacular. Como já aconteceu no tênis, como já aconteceu em outros esportes, eu espero que aconteça com o Neymar, para que ele encerre a carreira dele calando os críticos dele. Especialmente essas pessoas que se dizem tão boas. Né? Tem gente que adora vender bondade, mas não consegue ter, aproveitando a data, o mínimo de compaixão e o mínimo de sentimento, porque ela é muito boa, fala muito bem de ser melhor, um Brasil melhor, um mundo melhor e tal, mas com os deles. Com os deles. Com os outros, não, esses aí eu odeio. Eu prego amor, mas eu só amo os meus. Esses outros aí eu odeio. O Neymar está nesse grupo aí. Né? Tem a opinião pública, tem uma parte da opinião pública que é, nossa, parece coberta por um manto de luz. Mas quando o assunto em questão são as pessoas que pensam diferente deles, eles adoram odiar, né? Fora esses idiotas que só falam do Neymar por causa de fofoca, que ficam vendo a editoria de fofoca, que não sabem nada de bola, tem a menor ideia do que seja futebol, né? E ficam, o Neymar, hein? Mas e o Neymar? O Neymar vai jogar? O Neymar tá aleijado? O Neymar acabou? O Neymar não treina? O Neymar brinca? Não sei o quê? Porra, é difícil. Quando mistura futebol com celebridade, com bobagens desse tipo, tem que ficar argumentando com gente que não entende patavinas do assunto, enche o saco, enche a paciência, né? Mas o que há de se fazer, né? O mundo é assim, né? Hoje as pessoas são especialistas em tudo e não são especialistas em nada. Adoram falar sobre coisas que elas não entendem. Por exemplo, sobre o trabalho que deveria ser feito por um treinador de futebol no médio e longo prazo, desde que ele tenha uma base de apoio dentro de um clube, suporte, tudo isso. Né? Às vezes não tem. E às vezes é mais fácil chamar o técnico de burro, mandar ele embora, e aí depois ficam aí batendo cabeça sem saber o que fazer. Porque alguns técnicos não querem vir para o Santos. Os que o Santos quer, talvez a torcida não queira. E aí vai acabar sobrando para o César Sampaio, coitado. Tomara a Deus que ele vá bem. Porque se ele for mal, vão massacrar o cara. Porque já tem gente. Se tem coiote atrás da moita quando o assunto é o Neymar, certamente tem uns atrás da moita também quando o assunto é o César Sampaio. Como seria se fosse o Dorival, se fosse o Tite, se fosse o São Paulo, se fosse o Fernando Diniz? Porque para destruir tá cheio. Para destruir, para falar mal, tem um monte. Para ajudar a construir, olha, é difícil, né? É difícil. Para arrotar conhecimento na internet, ó, tá sim. Mas para contribuir, olha... Por que eu estou falando tudo isso? Porque o Santos soltou uma nota nesta sexta-feira em que é detalhado, isso é um passo importante, detalhada a situação do Neymar no aspecto clínico. Se as pessoas que adoram arrotar conhecimento na internet, elas forem ler essa nota, e mesmo aquelas que não fazem isso na internet, estou dizendo dos abelhudos, dos fofoqueiros de plantão, né? Dos invejosos que têm ódio do Neymar porque ele tem sucesso na vida e tem muito dinheiro, né? Eles vão entender que essa perseguição deles é uma coisa de alma podre, entendeu? É de gente ruim. Então eu vou fazer a minha aberturinha aqui tradicional do nosso vídeo, vou ler a nota e vou deixar uma reflexão para vocês. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Osteria Santos Sabores, uma casa italiana em Santos, na rua Dom Lara, 65, no bairro do Boqueirão. Do meu amigo Maurício Gonçalves, o homem forte da Rádio Arena Santista, e também do chefe Danilo Rocha, com atendimento que você já sabe, de quarta a sexta, o almoço das 11h30 da manhã às 3h30 da tarde, o jantar de quarta a domingo das 6h30 da tarde às 11 da noite, e o almoço sábados, domingos e feriados até às 4 da tarde. O telefone que também é o delivery é o 13 3223 5270, 13 3223 5270. E dizendo que viu aqui no canal 10, você tem 10% de desconto no restaurante, também no delivery noturno, menos nos pratos do Restaurant Week,
que já são preços promocionais, tá bom? Para conhecer um pouco mais, vai lá no Instagram, @Osteria Santos Sabores. No fim deste vídeo tem mais recados. Bom, eu vou ler a nota do Santos aqui sobre o Neymar, tá? Se você não se deu ao trabalho de ler, eu vou ler aqui. Depois de recuperado de lesão muscular e ainda em treinamento para ganho de massa muscular. Entenderam, né? A frase. O jogador Neymar Júnior retornou aos jogos e no primeiro tempo da vitória do Santos sobre o Atlético Mineiro sentiu um novo incômodo na coxa esquerda. Passou por exames de imagem e foi constatada uma nova lesão, agora no músculo semimembranoso. É isso? Semimembranoso. O camisa 10 do Peixe já iniciou tratamento no CTR Pelé, enquanto a lesão anterior em outro músculo não houve nenhum tipo de recidiva, ou seja, a outra lesão que ele teve não estourou de novo. É uma outra parte da coxa que apresentou problema. Porque de vez em quando acontece isso, né? Você acaba sobrecarregando um outro músculo e tal, pode acontecer. Em paralelo, o atleta vai seguir o trabalho de fortalecimento muscular, sempre tentando chegar em índices musculares melhores a fim de evitar novas ocorrências. Ele será reavaliado periodicamente para acompanhamento e novas definições do tratamento. Isso é importante, novas definições do tratamento. É sabido de que essas intercorrências poderiam ocorrer devido ao tempo de inatividade. Foi decidido, juntamente com o staff e o próprio atleta, que este trabalho de recuperação continuará e, se necessário, novas abordagens serão realizadas a fim de alcançar os valores ideais para a volta aos gramados. Ou seja, quando ele machucou, eu falei, o Santos precisa de uma nova abordagem. Precisa ver se o que está sendo feito é suficiente. Importante dizer, o staff e o próprio atleta. Então, se em algum momento houve negligência por parte do próprio atleta e do staff dele, porque mais do que ninguém o Santos quer o Neymar recuperado. Mas será que o Neymar e o staff dele entenderam o quanto ele tem que se dedicar aos trabalhos? Não estou dizendo que ele não se dedique, mas talvez na cabeça dele aquilo que ele está fazendo seja o suficiente. E talvez não seja. Então ele tem que ouvir outras pessoas e geralmente o staff fala o que tem que falar. Quem está de fora é que fala o que é o correto. Então, dito isso, o Neymar vai fazer a recuperação no tempo que for necessário. Alguns falam em um mês, outros falam em 45 dias. Ah, mas em 45 dias daqui a pouco acaba o contrato. Então o Neymar, já que ele até se emocionou quando se lesionou, que ele dê ao Santos a oportunidade de que o Santos o recupere definitivamente no aspecto físico, para que ele possa jogar, né? Tanto é que o pouco que ele teve em campo e o pouco que ele jogou, com ele em campo o Santos fez 2-0 com o Atlético Mineiro, né? Com ele em campo, o Santos passou pelo Bragantino sem problemas na quarta de final do Campeonato Paulista. E com ele em campo, o aproveitamento do Santos no Campeonato Paulista subiu, né? E o Santos classificou com menos problemas desde que o Neymar entrou. Então, ele já trouxe um acréscimo técnico para o time, não apenas financeiro e de imagem. Então, o Santos ele tem que entender que ele precisa jogar e quando o Neymar estiver ok, o Neymar entra para ser algo a mais nesse time. Mas o Santos tem que ter o seu plano A, que é ter um time competitivo independente do Neymar e depois o Neymar entrando, sendo este brilho extra para o time. Então, meus caros, se eu fosse vocês, aproveitando a data santa, vibrem positivamente, né? Tenham bons pensamentos, especialmente o torcedor do Santos. Não vou pedir isso para torcedor de outros times, porque alguns até têm uma elevação espiritual ao ponto de desejar o bem para um rival. Mas eu acho que boa parte não tem esse mesmo tipo de comportamento, né? Desejam o mal mesmo, querem que o cara morra, que o cara fique doente, que o cara nunca mais jogue, né? Esse tipo de gente, isso é uma mesquinharia, uma pequenez enorme, né? Aí o Neymar isso, o Neymar aquilo. Ah, mas o Neymar pensa assim, a linha diz... Rapaz, eu não estou preocupado com isso, minha preocupação dele é dentro do campo. Dentro do campo. E eu vejo no dia a dia como ele trata bem os funcionários, os colegas, as crianças, torcedores de outros times, né? Então acho que está na hora da gente olhar um pouco mais para o que ele tem de positivo. Aliás, isso vale para qualquer pessoa. Valorizar mais os aspectos positivos do ser humano e não os aspectos negativos. Faça esse exercício aí na sua vida, na sua casa. Veja se você não vai ser um pouco mais compreendido pelos seus colegas de trabalho, pela sua família, pelos seus vizinhos, né?
Você que está tão amargurado, que entra aqui no canal para dizer, olha, você é isso, você é aquilo, você errou aqui, você... como se você, como disse, né, aquele que nos inspira neste fim de semana, jamais tivesse pecado. Está cheio de gente tacando pedra nos outros aí, como se eles fossem a obra divina máxima aqui na Terra, enquanto o Criador está lá no céu. Enfim, vocês me perdoem o exagero talvez na argumentação, mas é que está difícil aguentar. Tanta gente com tanto ódio, com tanta raiva, né? Comer um chocolatinho no domingo também para muitos, né? Quem sabe adoce a boca e a mente para ter um pensamento diferente. E o Santos que tem que trabalhar bem junto com o Neymar, junto com o staff dele, para que ele possa retornar em boas condições, tá bom? Então tá aí a nota, interprete como você quiser, mas interprete de forma inteligente, né? Contextualizar, a interpretação de texto é importante nessa hora também. Tá bom, meus caros? Falei aqui também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. E dizendo que viu aqui no Canal 10, você tem 10% de desconto no serviço lá na Exatec. Se você chega agora ao canal, peço para que se inscreva, ative as notificações, deixa o like que é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.